Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Vindo aqui com o segundo vídeo, eu já vi que aquela promessa que eu fiz no primeiro vídeo de ter só 5 vídeos já foi para o espaço. Não tem como, senão eu vou ter que ficar falando aqui por 15 minutos e vocês vão ficar enfadados e não vão conseguir acompanhar. Pois bem, então aqui estamos no terceiro capítulo que se chama E as Barbas Chegaram. Que moço bonito esse Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele era filho de Dona Leopoldina e Dona Leopoldina era de uma linhagem dos Habsburgos, ela era do Império Austro-Húngaro. E Dona Leopoldina era muito branquinha, de olho claro, e Dom Pedro II herdou esses olhos de Dona Leopoldina. Dom Pedro II, na minha avaliação estética, era um rapaz bonito, tanto quanto seu pai, só que seu pai tinha outra estética. Eu já estou divagando aqui, falando de outras coisas, vocês me perdoem, por favor. Dom Pedro II já estava aqui um rapazola, com um rapazola, com, com aí os seus 18 anos de idade, talvez menos, por aí, já passando a rapazola, passando da adolescência para a fase adulta, então precisava casar. Como todo e qualquer rei, ele precisava casar e então ele designou um rapaz, o senhor Marquês de Olinda, para tentar encontrar um bom casamento para ele. O Marquês de Olinda vai lá na corte dos Habsburgos, de onde o Dom Pedro II era, a mãe dele, né, era originariamente, era de lá, a Dona Leopoldina era de lá. Então, o Marquês de Olinda chega lá e o povo pede para ele esperar, ele espera e nada acontece, então ele percebe que não vai dar em nada. Então, o que ele faz? Ele vai para o Reino das Duas Sicílias. O Reino das Duas Sicílias ficava no sul da Itália. E lá ele consegue arrumar uma esposa para Dom Pedro II, a Dona Maria Teresa. Que Maria Teresa? Pelo amor de Deus, o que você acabou de falar, Edmar? Dona Teresa Cristina. Dona Teresa Cristina, que era uma moça, fizeram lá um quadro com Photoshop do Instagram, fizeram um filtro no quadro dela e mandaram para Dom Pedro. Dom Pedro achou uma menina, uma moça muito bonita, não, vamos fazer esse casamento e tal. Inclusive, o casamento ele se dá por procuração. Vejam só, Dom Pedro estava no Brasil e Dona Teresa Cristina estava lá em Nápoles e aí o casamento acontece e eles só vão se encontrar depois do casamento. Quando Dona Teresa Cristina chega no Brasil, gente, Dom Pedro fica muito triste. Dom Pedro acha a Dona Teresa Cristina feia, tadinho. Mas Dom Pedro terá um casamento longevo com Dona Teresa Cristina, embora Dom Pedro II fosse serelepe também, viu? Mas enfim, isso é a história para outro momento. Mas ele vai ter um casamento perene até o final da sua vida com Dona Teresa Cristina. Bem, então basicamente o capítulo 3 fala aí sobre essa situação. No finalzinho ali do capítulo 3 fala sobre a questão do início da era do café no Brasil. Isso é muito importante, porque a era do café ela vai, de alguma forma, contribuir para a salvação econômica do Brasil. O governo de Dom Pedro I tinha sido, do ponto de vista econômico, muito catastrófico. O café estava ali meio que incipiente na década de 20, e aí ele começa a dar mais prosperidade no Brasil nas décadas de 30, 40, né? Agora, por conta disso, o café será utilizado, quer dizer, o café, as lavouras de café precisam de grande quantidade de pessoas para trabalhar. O Brasil havia feito uma reopção pela manutenção da escravidão e isso soava de forma muito estranha entre as nações europeias, as nações ocidentais, porque estavam todas abolindo a escravidão. E a Inglaterra, que era a principal parceira comercial do Brasil, fazia uma pressão quase ensurdecedora para que o Brasil acabasse com a escravidão. Inclusive, desde 1810, a Inglaterra, nos tratados que a Inglaterra tinha feito com Dom João VI ainda, havia uma previsão de abolir a escravidão. Só que o Brasil nunca deu muita bola para essa pressão, não. Mas, em 1831, há uma aprovação de uma lei para acabar com o tráfico negreiro. Essa lei ficou conhecida como Lei Bill Aberdeen,
Mas o Brasil aprovou a lei, mas não cumpriu. O Brasil fez essa lei para inglês ver. Ou seja, ele fez, mas não só para que os ingleses se contentassem que o Brasil estava fazendo alguma coisa. Mas essa lei não foi efetivada. Só em 1850 é que o tráfico negreiro será proibido de forma definitiva no Brasil. E essa abolição do tráfico negreiro, que ficou conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, essa lei ela vai impactar profundamente na organização social do Brasil, por diversos pontos. Mas eu vou resumir aqui no seguinte ponto. Vai acontecer, eventualmente não, vai acontecer com uma certa constância o tráfico negreiro ilegal, porque já não podia mais, porque os ingleses, eles inclusive assaltavam os navios carregando escravizados e prendiam os navios e libertavam os escravizados. Então estava muito difícil. O preço dos escravizados aumentou de forma considerável com a abolição do tráfico negreiro. Mas a Inglaterra não vai parar por aí, vai continuar pressionando o Brasil. Mas uma coisa muito importante decorrente da abolição do tráfico negreiro será a chamada Era Mauá. O que foi a Era Mauá? O Mauá, ele era um empreendedor que estava atento ali ao espírito do desenvolvimento industrial no século XIX. Ele e várias outras pessoas, com a disponibilidade do capital que antes era destinado para o tráfico negreiro, esse capital, então, ele vai ser reutilizado para a formação, para a urbanização da capital do Rio de Janeiro e para investimento em alguns setores industriais, de serviço, enfim. Há um certo surto, um pequeno surto industrial e de desenvolvimento e de modernização no Brasil ali na década de 50. Nesse momento, é necessário dizer que a década de 50, o Brasil estava como uma grande potência mundial. O Brasil estava em situação econômica e social, não diria, mas econômica, sobretudo, uma situação melhor que alguns países da Europa, talvez até que os Estados Unidos. Mas o Brasil não soube aproveitar esse momento e, no final das contas, a coisa degringolou bastante. Então, do ponto de vista econômico, teve a abolição do tráfico negreiro e teve esse surto aí de desenvolvimento, que durou muito tempo não, tá? Ele durou ali por volta de 2 décadas, mais ou menos. Enquanto isso estava acontecendo, estava tendo uma imensa disputa entre liberais e conservadores. Os liberais e conservadores eram aqueles grupos políticos que, teoricamente, e só teoricamente, tinham diferenças. A principal diferença entre eles era: os liberais eram mais favoráveis à autonomia das províncias, enquanto os conservadores eram mais favoráveis à concentração do poder ali na corte. Bem, e eles ficavam brigando ali, os conservadores eram chamados de saquaremas e os liberais eram chamados de luzias, eram apelidos que eram dados para eles ali. Para resolver essa treta entre liberais e conservadores, que ficavam brigando ali pelo poder, Dom Pedro II faz o chamado Gabinete de Conciliação. Esse Gabinete de Conciliação, que era, na verdade, o corpo ministerial que ajudava Dom Pedro II a governar. Dom Pedro II, é necessário também dizer, eu falei essa expressão 2 vezes já nesse vídeo, me perdoem, Dom Pedro II, ele não gostava muito de política, então muitas decisões eram tomadas por esse corpo ministerial, que era chamado gabinete. Pois bem, mas nesse momento, enquanto os liberais e conservadores estavam ali tomando conta da política, estava tendo ali o surto de desenvolvimento econômico, Dom Pedro ficou muito mais preocupado com outras questões. Já havia ali mais de uma década que ele já tinha assumido o poder, e ele estava muito mais preocupado com a formação da ideia de um país, que a gente chama isso de um projeto nacional. Dom Pedro estava preocupado como o Brasil, a monarquia e o Brasil era visto pelo mundo e visto pela sua própria população. Então ele vai investir bastante nessa justificativa ideológica para que ele permanecesse no poder, para justificar tanto o seu governo quanto o sistema político que era a monarquia, tá bom? Agora, para saber como que Dom Pedro fez essa justificativa ideológica, você precisará assistir o próximo vídeo, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, gente!